para que pelo menos vocês fiquem aí no mesmo ritmo do pessoal do diurno, tá bom? Acredito que nós consigamos terminar esse assunto na terça. Se não der na terça, vai ser logo no início da aula da próxima quinta, tá? E aí a gente já começa ácidos carboxílicos, terminando aldeídos cetonas, mesmo que seja antes da semana do simpósio, tá? Eu vou começar a gravação e aí eu já vou compartilhar a tela com vocês. Bom, só para confirmar, na terça-feira nós encerramos a aula com a reação número 2, foi isso? Redução a álcoois, correto? Vocês confirmam isso, pessoal? Foi na 2 mesmo que a gente terminou? Hoje a gente retoma na reação número 3. Eu também tenho quase certeza que foi. Eu acho que eu terminei explicando o mecanismo da reação de redução a álcoois. Tá? Então é isso aí. Obrigado. Então, continuando, né? São 8 reações. Hoje a gente vai ver mais 2 ou 3. E depois ainda temos que falar sobre a pesquisa, né? Que eu falei que conversaria com vocês hoje. Tá? A reação número 3 chama-se adição de cianeto, formação de cianidrina. Tá? Só um minutinho. Pronto, estava muito barulho aqui do lado. Adição de cianeto, formação de cianidrinas. Do jeito que eu representei aqui, simplesmente o grupo C dupla O, isso mostra que essa reação ela também pode ser efetuada utilizando-se aldeídos e cetonas, né? Então, quando eu não especifico, quando eu simplesmente ponho C dupla O, é porque a reação pode ser efetuada com qualquer um dos dois, tá? Cianeto, pessoal, é o grupo CN-. Essa carga negativa está no carbono, tá? E aí eu desenhei aqui em cima, ó. CN- é igual a C tripla N, né? O carbono faz 4 ligações e o nitrogênio faz 3 ligações. Então, esse grupo cianeto apresenta uma ligação tripla carbono-carbono, e essa ligação do carbono que está faltando é justamente porque ele tem aí uma carga negativa. Tá? Eu vou explicar aqui em cima sem mecanismo, mas vai funcionar melhor com o mecanismo aqui embaixo. Esse cianeto será adicionado, por isso que chama adição, né? Será adicionado ao grupo carbonilo, né? Do aldeído ou da cetona. E quando esse cianeto reage com o grupo carbonila, quebra a ligação dupla, o oxigênio fica negativo, né? Isso é aquele famoso mecanismo que nós comentamos no final da aula passada, eu já tinha falado sobre ele no final da aula da primeira semana, que é o mecanismo característico de reações de aldeídos e cetonas, chamado adição nucleofílica. Então, adição porque você vai adicionar uma coisa à outra, né? E nucleofílica porque o cianeto é uma espécie com carga negativa. E nucleófilos são espécies com carga negativa. Tá? Então, a adição nucleofílica é isso aqui, ó. O cianeto ataca o grupo carbonila e é adicionado.
fica esse oxigênio negativo. Para finalizar a reação, esse oxigênio precisa pegar um H+, né? Para se transformar em um grupo hidroxila. Tá? E aí, esse composto, que se forma aqui ao final do processo, que é o que nós chamamos de cianidrina. Então, por que ele tem esse nome, cianidrina? Porque no mesmo carbono, nós temos um grupo cianeto e um grupo hidroxila. Daí o nome cianidrina, né? Cianeto e hidroxila. Tá? Para ser considerado cianidrina, estes dois grupos têm que estar ligados no mesmo carbono, tá? Senão, não é uma cianidrina. O que eu peguei aqui no exemplo? Peguei um composto qualquer, né? Nesse caso, ó, eu escolhi uma cetona. Se eu tivesse optado por um aldeído, pessoal, o mecanismo seria exatamente igual, tá? Não iria alterar nada no mecanismo. A diferença seria que o aldeído teria um hidrogênio aqui em vez de um carbono. Mas o mecanismo, ele não envolve os carbonos ou o hidrogênio. O mecanismo envolve simplesmente o grupo carbonila, né? O grupo C dupla O. Por isso que eu falei que tanto faz se é aldeído ou se é cetona. Tá? Então, independentemente de qual dos compostos a gente utilize, o grupo carbonila, né, carbono ligado ao oxigênio, tem uma densidade de carga negativa no oxigênio e a densidade de carga positiva no carbono, né, devido à diferença de eletronegatividade entre eles. E nós temos o nucleófilo desta reação, que é o cianeto. Então, o cianeto negativo vai atacar o carbono com densidade de carga positiva, né? Esse carbono, ele não pode ter 5 ligações, né? No momento em que o cianeto ataca. Consequentemente, uma das ligações precisa ser quebrada. Qual é a ligação que se quebra? Sempre a ligação mais fraca. Portanto, a ligação que irá se quebrar aqui é a ligação dupla carbono-oxigênio. E, ao quebrar essa ligação dupla, o par de elétrons dessa ligação, conforme a seta indica, né, ó, ele sai aqui e fica para cima, fica para o oxigênio. Então, nós temos aqui esse intermediário, né? Reparem que aqui embaixo o cianeto já foi adicionado, quebrou a ligação dupla, né? Caso contrário, o carbono teria 5 ligações, e esse oxigênio é que ficou com o par de elétrons da ligação quebrada. Temos aí um oxigênio negativo. Momentaneamente, esse sódio, ele vai ficar aqui ao lado do oxigênio negativo, né? É o contraíon, certo? Tá bom. E o que falta para terminar essa reação de adição nucleofílica? Se você pegar aí as tuas coisas, né? Se você pegar a página anterior, que é a página 6, e olhar o mecanismo da redução de aldeídos e cetonas formando álcools, você vai ver que o mecanismo é idêntico, só que aqui a gente está usando cianeto. E no mecanismo da página anterior, a gente está usando H-, né? Hidrogênio negativo. Então, lá eu tinha hidrogênio negativo atacando o carbono com densidade positiva. Nessa reação eu tenho cianeto, então mudou o nucleófilo. Então eu tenho cianeto, né, que é carbono negativo, atacando o carbono com densidade de carga positiva. Bom, quebrou a dupla, ficou um oxigênio negativo. Da mesma forma que o mecanismo da página anterior, para finalizar essa reação, eu preciso fornecer um H+, né, para esse oxigênio negativo. Então, da mesma forma que a reação anterior, a gente acrescenta um ácido qualquer, não importa qual é o ácido. E aí, esse oxigênio negativo vai se ligar ao H+, né, ao íon positivo do ácido, formando aqui a cianidrina, né? Então, agora temos o grupo hidroxila, OH, e o grupo cianeto. Como eu escolhi aqui HBr, esse bromo negativo que vai sair, que vai sobrar, ele vai acabar se ligando a esse sódio positivo. Então, o sódio é íon espectador, não faz nada,
e o bromo também é íon espectador, não faz nada. Então, no final, o subproduto é Na+Br-. Então, vocês podem comparar. Esse mecanismo é um mecanismo idêntico ao mecanismo da reação número 2, mecanismo de adição nucleofílica. Alguém com carga negativa ataca o carbono do aldeído da cetona, quebrando a ligação dupla. Quebrou a ligação dupla, o oxigênio negativo tem que pegar um H+. Então, eu considero esse o mecanismo mais simples desse capítulo, né, de aldeídos cetonas. É um mecanismo realmente bem simples, tá? Então, ó, a reação acaba aqui. Isso é uma cianidrina. Aqui embaixo, eu coloquei uma curiosidade, que isso é importante para processos de síntese orgânica, né? Então, eu coloquei assim, ó. Cianidrinas. Então, isso aqui já não faz parte da nossa reação, tá? Isso aqui é um extra. Cianidrinas podem ser hidrolisadas em meio ácido, gerando alfa-hidroxiácidos. Esse alfa, pessoal, é carbono alfa, tá? Carbono alfa, a gente viu na primeira aula de aldeídos e cetonas, é o carbono que fica ao lado do grupo funcional, tá? Então, a gente já vai ver o que é um alfa-hidroxiácido. Então, aqui tem a cianidrina, né? Então, essa cianidrina é a mesma que está aqui em cima, que a gente acabou de preparar. Se eu pegar essa cianidrina e submetê-la à hidrólise ácida, né? Colocar água, aquecer e ácido sulfúrico concentrado, esse grupo CN, então repara, o grupo CN, que é C-tripla-N, ele vai ser hidrolisado, né? A água vai quebrar essa ligação, essas 3 ligações carbono-nitrogênio. E esse grupo CN vai ser convertido em ácido carboxílico, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse grupo CH3 que estava à direita e coloquei aqui para baixo, tá? Só para facilitar o desenho. E esse grupo cianeto, que estava aqui, depois que ele sofre hidrólise em meio ácido, ele forma aqui o grupo ácido carboxílico. Então, por que isso chama-se alfa-hidroxiácidos? Eu estou considerando a função principal aqui, o ácido carboxílico. Qual é o carbono vizinho à função ácido carboxílico? É esse aqui, é o carbono alfa. Então, no carbono alfa, existe um grupo hidroxila. Daí esse composto ser chamado de alfa-hidroxiácidos. Tá? Por que eu coloquei ele dentro do colchete? Substância que eu coloco dentro do colchete é porque ela é instável, ela vai se transformar em outra coisa. Pelo fato do meio ser ácido, pessoal, de ter ácido forte e aquecimento, esse álcool aqui, esse grupo hidroxila, vai sofrer desidratação. Vocês já viram essa reação no capítulo de álcoois. Álcoois, em meio ácido, ácido sulfúrico e aquecimento, desidratam, formando alceno, formando ligação dupla. Então, logo após a hidrólise do grupo cianeto, sendo transformado em ácido carboxílico, pelo fato do meio ser ácido e ter aquecimento, ocorrerá a desidratação, né? Vai sair OH aqui do meio e um hidrogênio aqui da ponta, formando aqui essa ligação dupla carbono-carbono, subproduto água, tá? Então, isso já não tem mais a ver com a cianidrina, mas eu quis colocar aqui para mostrar a importância de uma cianidrina. A cianidrina pode ser transformada em alfa-hidroxiácido, que gera um ácido carboxílico de cadeia insaturada, tá? Com ligação dupla. O que mais que eu vou falar aqui para vocês antes de eu ver as perguntas que vocês têm? Se eu não tivesse aqui esse grupo hidroxila, pessoal, aqui no começo, ó, se aqui eu não tivesse esse grupo hidroxila, se fosse aí um hidrogênio, esse composto seria chamado nitrila, né? Cadeia carbônica ligada ao C-tripla-N, função orgânica nitrila. A hidrólise do C-tripla-N, independentemente se é uma nitrila, independentemente se é uma cianidrina, a hidrólise do grupo C-tripla-N sempre vai formar um ácido carboxílico. Eu estou dizendo isso porque, quando a gente pular para o próximo capítulo,
que é ácidos carboxílicos, um dos métodos de preparação, né, de obtenção de ácidos carboxílicos é justamente esse, hidrólise ácida de cianetos, de nitrilas, né? Porque, na verdade, cianeto é C-tripla-N. Quando esse C-tripla-N está ligado numa cadeia carbônica, ele passa a se chamar nitrila, né? Essa função orgânica. Então, a hidrólise de nitrilas produz ácidos carboxílicos. É um excelente método de preparação de ácidos carboxílicos. E aí, para eu não perder aqui o fio da meada, tem que tomar cuidado com isso aqui, porque essa reação vai usar ácido no final, tá? Então, agora vem o detalhe de segurança. Vocês já ouviram falar nesse reagente aqui, cianeto de sódio? Vou fechar um pouquinho essa tela. Na+CN-. Alguém já ouviu falar em NaCN? Sabe me dizer o nome disso? Sabe para que é usado? Sabe o que pode acontecer? Como é que é o nome disso? NaCN. Alguém? Cianeto de sódio, isso. E o que pode acontecer? É um sal, tá? Cianeto de sódio é um sal. Eu já mexi com isso. Parece pedra de sal grosso, só que um pouco maior que o sal grosso, tá? Que você faz churrasco. Então, você olha assim, aparentemente é inofensivo, uma pedrinha de sal. Qual é o problema? Qual é o perigo que existe em manusear cianeto? Isso, o cianeto é tóxico. Tá certo, o cianeto é tóxico. Mas se eu tiver cianeto de sódio, Leandra, cianeto de sódio é um sal, né? Eu manusear esse sal e fazer uma reação, até então ele não causa perigo nenhum. Qual é o problema do cianeto de sódio? O que o cianeto pode causar? Você falou, ele é tóxico. Tóxico por quê? Professor, eu não vale, porque o senhor falou no passado, né? Quem já ouviu aí fica fácil. Isso. O cianeto, nessa forma de cianeto de sódio, ele é fixo, ele é um sal. Mas, se o cianeto reage com H+, ele forma HCN, cianeto de hidrogênio. Se você respira cianeto de hidrogênio, ele se liga na sua hemoglobina, impedindo com que a sua hemoglobina transporte oxigênio e você vai morrer asfixiado. Cianeto, pessoal, cianeto de hidrogênio é o gás usado na câmara de gás, lá nos Estados Unidos, que eles usam para executar os presos, que são condenados à morte. Tá? E por que eu estou falando isso? Deixa eu colocar aqui de novo aquela página. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no início da reação a gente joga cianeto de sódio em cima do aldeído da acetona. Beleza. E o que você vai jogar no final? Depois que todo o cianeto de sódio reagiu com o aldeído com acetona, o que você vai jogar no final da reação? Um ácido. Se por acaso sobrou cianeto de sódio e você jogou ácido, vai formar HCN, que é o gás cianídrico, ou cianeto de hidrogênio. E se você inalar, pode ser uma dose pequenininha, você vai morrer asfixiado. Tá? Portanto, quando a gente trabalha com cianeto, tem que se ter muito cuidado, tem que fazer esse tipo de reação na capela, com o vidro abaixado. Porque se por acaso sobrou algum traço de cianeto de sódio ao reagir com ácido, ele forma o cianeto e ele vai embora. Ele tem a capela de exaustão. E sabe o que é mais perigoso? Você manusear isso sem utilizar luvas ou encostar a mão nisso. Porque se você encostar a mão num pedacinho de sal desse e depois, por esquecimento, encostar a mão na boca, se você ingerir um pedacinho, que pode ser metade de um grão de arroz, tá? Não precisa ser muito. Pode ser metade de um grão de arroz. Pode te levar a óbito por asfixia. Porque quando esse cianeto de sódio chegar no teu estômago, tem HCl. Ele vai reagir com o ácido clorídrico do estômago e você vai morrer asfixiado. Tá? Então,
não é qualquer pessoa que pode mexer com cianeto, né? Eu não poderia jamais montar uma aula prática para os alunos, né, para vocês mexerem com cianeto. Só se eu quisesse matar alguém, né? Ou, sei lá, alguns, né? Isso jamais seria permitido e eu também jamais seria louco de fazer isso, tá? Eu mexi com cianeto uma ou duas vezes só, tá? Tem que tomar muito cuidado porque ele mata. O cianeto, ele se liga na hemoglobina de maneira muito mais forte que o oxigênio, que a hemoglobina precisa transportar. E aí a questão é a seguinte, né? É uma questão química. Vocês vão aprender isso em bioquímica o ano que vem. No centro da hemoglobina tem um átomo de ferro 2, que é o tal do grupo M. Tem ferro 2+. Esse ferro 2+ transporta oxigênio, né? O oxigênio se associa, né? Não é uma ligação química, ele se associa a esse ferro. Quando chega na célula, o oxigênio se solta do ferro para oxigenar as células, tá? O ferro tem carga 2+, é positivo. O oxigênio A2 é uma molécula neutra, não tem carga. E o cianeto é uma molécula com carga negativa. Então, agora é só você pensar. Quem vai se ligar melhor ao ferro 2+? O oxigênio, que é uma molécula neutra, ou o cianeto, que é uma molécula negativa? Quem liga melhor? O cianeto, né? Negativo com positivo. E essa ligação, pessoal, uma vez que ela se formou, é uma ligação forte. Eles não soltam mais. E aí, a sua hemoglobina não é mais capaz de transportar oxigênio. E você vai acabar morrendo asfixiado. Tá? Não tem como reverter. Claro, se for uma dose muito pequenininha de cianeto e a utilização do antídoto for rápida, rápida sim, quase que de imediato, você até pode salvar o paciente. Mas esse mecanismo de utilização desse antídoto, reversão, vai ficar para o ano que vem para a aula de química farmacêutica. Agora não é hora de falar sobre isso, tá? Só a capela. Não, ó, Leandra, eu não usei máscara de gás, porque na verdade você tem que fazer de modo com que não libere gás, que é não usar ácido em cima do cianeto, né? Então a única vez que eu usei na capela, manuseei, sem usar ácido nem nada, né? Se precisar usar ácido, é que tem que ter mais cuidado. Mas eu não sei se a máscara seria suficiente para barrar a entrada do gás. Aí depende da máscara, né? Eu não sei qual seria a especificação da máscara correta para isso e se de fato essa máscara resolveria, tá? Então, assim, é muito perigoso trabalhar com cianeto. Não é só cianeto que é perigoso em química, né, pessoal? Tem algumas substâncias perigosas. Vocês viram a tragédia do Líbano, né? Nitrato de amônio, que é explosivo, que é fertilizante. Vocês viram o que aconteceu. Então, o cianeto é perigoso porque ele mata quase que imediatamente por asfixia, né? Segundo dizem, quando você abre a pessoa, os órgãos internos, né, os órgãos estão azulados. É a chamada morte cianótica. Então, dizem que é muito fácil perceber quando é intoxicação por cianeto, porque o indivíduo está azulado. Então, não adianta você querer matar o marido, o namorado com cianeto, porque logo vão perceber o que foi. Só de abrir, já vão saber o que vocês fizeram. Tá bom? Alguma pergunta aí sobre essa reação número 4? Antes da gente passar para número 5, do negócio do nitrato de amônio, né, Guilherme? Sim, porque isso é fertilizante. Isso aí é exportado para um monte de país em toneladas em navios, né? Agora, depois que acontece a primeira, aí é que todo mundo resolve pensar o que vai fazer a respeito, né? Até então ninguém pensa em nada, é que nem aqui no Brasil, né? Então o pessoal fala que o Brasil é esculhambado, mas não é só o Brasil. Também diz que tem agora na Inglaterra um carregamento de não sei quantas toneladas também lá parado. Então, depois que acontece a tragédia, é que o povo vai pensar no que fazer, né? Infelizmente. Tá? Alguma pergunta lá na reação 4 ou posso passar? Então, tá bom. Vou compartilhar novamente a tela. Vamos lá para a reação número 5. Desculpa, estávamos na 3, agora vamos para 4. Né? Eu pulei uma.
Essa aqui eu gosto bastante, eu já fiz essa aqui também, tá? Chama-se adição de derivados do amoníaco. Adição em quem? Adição em, do jeito que eu desenhei aqui, ó, aldeídos ou cetonas, não importa, né? Quando eu não especifico, acontece com os dois, tá? Quem é que sabe me dizer qual é a fórmula da amônia, né? Porque ele fala derivados do amoníaco. Qual é a fórmula da amônia, pessoal? É NH3 ou é Isso. NH4? Eu sempre Não, amônia NH3. NH4 é algum sal, né? Aí seria amônio, tipo cloreto, nitrato, né? Aí seria NH4. Então, amônia é NH3, que é um gás, né? Uma molécula inorgânica, e é um gás extremamente tóxico também, né? Se você respirar amônia, você pode vir a óbito rapidamente, né? Extremamente tóxico. Então, por que que isso aqui, né? Isso aqui em vermelho é o derivado do amoníaco. Primeiro que a amônia é um gás, difícil, né, trabalhar com gás, porque ele evapora e você não consegue reagir adequadamente. E segundo, porque é tóxico. Então, derivado do amoníaco, por quê? Porque eu tirei um hidrogênio, né, foi trocado um hidrogênio da molécula da amônia por um grupo G. Genericamente a gente chama de G, grupo. Tá? Então, essa estrutura em vermelho, que está aqui dentro do quadradinho azul, é o que a gente chama de derivado do amoníaco. NH2G, um grupo qualquer. Esse G, pessoal, se você olhar daqui do começo até o final, dá uma olhada, ó. Intermediário instável, está entre o colchete, produto final. Você repara que esse G, esse grupo, ele não participa da reação, né? Pode reparar que ele está lá ligado no nitrogênio, mas em momento algum ele participa, né? Ele reage com o carbono. Então aqui a reação em si está ocorrendo entre o nitrogênio desse NH2 e o carbono do grupo C dupla O. Tá? Então esse grupo G nem me importa tanto qual é só uma questão de nome aqui embaixo, que eu nem vou cobrar esses nomes de vocês, mas é simplesmente uma questão de nome, tá? E esses nomes não me interessam que vocês decorem. Vamos esquecer um pouquinho o intermediário, tá? Vamos olhar o começo, aqui, os reagentes, pula o intermediário, vamos olhar o final, tá? Se a gente olhar o começo e o final, só para entender o que está acontecendo, depois a gente vai ver no passo a passo, é uma reação bem simples, ó. O aldeído ou cetona vai perder o seu oxigênio, que eu fiz aqui em caneta azul. Ó, aqui esse oxigênio em azul. Tá? E esse NH2, que eu fiz em vermelho, vai perder seus dois hidrogênios. Tá? Vai perder os dois hidrogênios. Olha esse H2 aqui no final. Então, esses dois hidrogênios em vermelho, com esse oxigênio em azul, é o que vai formar a água, o subproduto da reação. E aí, esse nitrogênio que perdeu os dois hidrogênios vai se ligar aqui no lugar do oxigênio que saiu. Vai formar essa ligação dupla, né? Carbono dupla nitrogênio. Repara que o grupo G ele está, né, pendurado sem fazer nada. Né? Ele está só acompanhando o nitrogênio. Tá bom? Anota aí no seu caderno. Esse composto, carbono dupla NG, é uma função orgânica chamada imina. I-M-I-N de navio A. Imina. Tá? Anota aí. Imina. As iminas, pessoal, são compostos extremamente estáveis. É muito difícil fazer com que uma imina reaja com alguma coisa. Não é impossível, né? Com água em meio ácido, ela quebra. Ela volta a ser aldeído ou cetona. Tá? Mas é um composto bastante estável. Até para fazer a hidrólise de uma imina não é tão fácil. Tá? Então, guarda isso. Iminas são compostos estáveis. E, geralmente, são compostos sólidos.
tá? Vocês já vão ver por que daqui a pouco. Quais são os derivados do amoníaco mais utilizados para fazer essa reação? Então, eu pus aqui, ó, NH2G. Repara que essa coluna da esquerda é tudo NH2, né? Então, quem seria o G? No primeiro caso, o OH. No segundo caso, um outro NH2. No terceiro caso, NH-fenil. E no quarto caso, NH-C-NH2. Tá? Isso aqui em vermelho são os nomes destes derivados do amoníaco. Então, NH2OH chama-se hidroxilamina. NH2NH2 chama-se hidrazina. NH2NH-fenil chama fenilhidrazina. E NH2NH-C-NH2 chama-se semicarbazida. Precisa decorar esses nomes? Não. Não precisa. Tá? Aqui, onde está escrito resultante, se vocês repararem, é justamente o nosso produto final. Ó. Não é? O teu resultante não é C-dupla-N-G? Então, aqui eu estou especificando quem é cada grupo G. OH, NH2, NH-fenil, NH-C-NH2. Então, se esse derivado do amoníaco for a hidroxilamina, essa imina que se forma chama-se oxima. Então, olha só, imina é todo composto que tem C-dupla-M. Qualquer composto que tiver C-dupla-M, uma maneira geral, é chamado de imina. Se essa imina foi obtida a partir do uso de hidroxilamina, essa imina se chama oxima. Se essa imina foi obtida a partir da hidrazina, se essa imina for obtida a partir da hidrazina, ela se chama hidrazona. Se essa imina for obtida a partir da fenilhidrazina, essa imina vai se chamar fenilhidrazona. E se essa imina for obtida a partir de uma semicarbazida, ela vai se chamar semicarbazona. Tá? Pessoal, vai cair a conexão em poucos segundos. A gente já entra, eu já continuo a explicação de onde eu parei. Senão eu vou continuar, vai cair. Tá? Vou fechar aqui. Não vou nem entrar agora, porque vai cair, eu vou perder tempo falando. Tá bom? Já vamos retornar aí em 2 minutinhos.